oração poderosa de Santo Antônio para trazer o amor e curar o coração. Você já amou tanto que, ao perder, sentiu como se tivesse perdido uma parte de si? Já se ajoelhou pedindo a Deus para curar uma dor que nem o tempo parece aliviar? Existem feridas que o coração carrega em silêncio, memórias que insistem em doer, promessas que se quebraram, amores que se foram antes de florescer. Mas o que se rompe na terra, Deus ainda pode restaurar no céu, porque nenhum amor verdadeiro morre. Ele apenas se transforma, esperando o instante certo para renascer. É nesse espaço entre a dor e a fé que Deus se manifesta, e Santo Antônio se torna instrumento da cura divina do coração. Há momentos em que você olha para o passado e se pergunta se fez algo errado, se amou demais, se acreditou cedo demais. Mas o amor nunca é erro quando nasce da pureza da alma. Ele é uma semente plantada por Deus e, mesmo quando o terreno parece seco, o Criador continua cuidando das raízes em silêncio. A dor que você sente agora não é castigo, é lapidação. Deus está te moldando para que o amor que vier não te destrua, mas te edifique. Santo Antônio compreendia essa verdade, chamado de o Santo do Amor, não por acaso, mas porque via o amor como a expressão mais pura da presença divina. Em cada reencontro, em cada reconciliação, ele via o toque invisível de Deus unindo o que parecia impossível. Ele sabia que o verdadeiro amor não nasce do desejo de possuir, mas do dom de oferecer. É por isso que muitos que o invocam encontram não apenas alguém, mas a si mesmos, mais inteiros, mais serenos, mais fortes. O coração humano foi criado para amar, mas também para aprender. E é nas quedas que a fé amadurece. Quando o amor se desfaz, o mundo te convida a desistir, mas o céu te convida a orar. Porque toda oração é um ato de amor. É quando você diz a Deus, ainda acredito. É quando você entrega o que resta do teu coração, mesmo ferido, e confia que ele pode transformar dor em bênção. Santo Antônio ensina que, quando o amor é colocado nas mãos de Deus, ele nunca se perde. Apenas muda de forma até estar pronto para voltar. Hoje, talvez você esteja cansado, desacreditado, com o coração fechado para o novo. Mas Deus não precisa que você tenha forças, apenas que permita. A fé começa onde o controle termina. E, quando você solta o passado, o futuro se aproxima em silêncio. É nesse instante que Santo Antônio se move. Não apenas trazendo encontros humanos, mas reerguendo o teu espírito para o encontro divino. Ele não trabalha no tempo da pressa, mas no tempo da providência. Se você chegou até aqui, talvez seja porque Deus quer falar contigo através dessa oração. Talvez Ele queira te lembrar que você não foi esquecido, que ainda existe uma promessa sobre o teu coração. Porque o amor, quando é verdadeiro, sempre encontra o caminho de volta. E o primeiro passo não é procurar alguém, é permitir que a cura comece dentro de você. Feche os olhos agora. Respire fundo. Imagine uma chama acendendo dentro do peito, suave, calma, firme. Essa luz é o sinal de que Deus ainda habita em você, que o amor não morreu, apenas espera ser reacendido, purificado, fortalecido pela fé. Este é o momento de entregar, de confiar, de recomeçar. Toda vez que o coração se volta ao céu, o céu se move em direção ao coração. Há um momento em que o coração humano chega ao limite, em que o amor, que antes parecia uma força que sustentava, se torna uma lembrança que dói. É nesse instante que muitos perguntam: por que Deus deixou isso acontecer comigo? E talvez, sem perceber,
essa pergunta seja o início da cura. Porque quando você fala com Deus, o céu te escuta. E é nesse diálogo silencioso entre dor e fé que Santo Antônio entra, mas como o intercessor que compreende as feridas do amor e transforma desespero em esperança. Santo Antônio não era conhecido por unir pessoas apenas por afinidade, mas por despertar nelas a fé que une corações. Ele entendia que o amor humano é reflexo do amor divino e que, quando o primeiro se fere, é preciso restaurar o segundo para que tudo volte ao lugar. Talvez você tenha perdido alguém, ou talvez tenha perdido a confiança no amor. Talvez o que mais doa não seja a ausência de alguém, mas a sensação de que amar de novo é impossível. É aqui que Santo Antônio te chama à fé. Não para esperar alguém, mas para reencontrar Deus dentro do teu coração. Imagine por um instante que cada lágrima que você derramou não se perdeu. Cada uma foi colhida por mãos invisíveis e transformada em algo novo. A cura começa quando você entende que o amor que acabou não foi o fim, mas o início de um novo propósito. Porque o amor verdadeiro não é aquele que te consome, é o que te conduz de volta à tua essência. Santo Antônio ensina isso de forma silenciosa. Ele não promete o retorno de quem partiu, mas a restauração de quem ficou. E quando a alma se cura, o amor certo encontra o caminho de volta, sem que você precise correr atrás. Deus nunca ignora o coração que ama com sinceridade. Ele apenas silencia quando está preparando algo maior. O amor que você tanto deseja pode estar sendo moldado agora mesmo, em outro lugar, em outra alma, em outro tempo. A espera não é castigo, é parte do processo. E enquanto o tempo passa, Santo Antônio se move no invisível, alinhando o que parecia perdido, tocando o que o orgulho separou, acalmando o que o medo destruiu. Porque o amor não é coincidência, é propósito. E quem aprende a amar com fé, atrai o que é verdadeiro. Feche os olhos e pense. Quantas vezes você tentou controlar o amor, como se fosse algo que se conquista com esforço? Mas o amor, quando vem de Deus, não se conquista, se recebe. E para receber, é preciso abrir o coração, mesmo ferido, porque é nas feridas que Deus coloca a cura. É ali que Santo Antônio age, trazendo paz onde antes havia ansiedade, entendimento onde havia confusão, fé onde havia desespero. Ele te convida a transformar a tua dor em oração, porque toda oração feita com amor é respondida, mesmo quando a resposta vem em silêncio. Talvez este seja o momento de parar de pedir para alguém voltar e começar a pedir para o amor de Deus habitar em você. Quando isso acontece, o teu olhar muda, a tua energia muda, e o mundo ao teu redor começa a mudar. É o poder da fé que Santo Antônio despertava nas pessoas. O poder de crer que o amor certo não é o que chega quando você quer, mas o que permanece quando tudo o resto se vai. O coração que ora é o coração que renasce. E se você sente que o seu foi quebrado, saiba que isso não é o fim. É o som do vaso sendo moldado novamente pelas mãos do Criador. E Santo Antônio está aqui, intercedendo para que, desta vez, o amor que vier não traga dor, mas cura. Que o próximo toque que você sinta não seja o do passado, mas o da graça. Porque Deus não tira nada sem preparar algo maior. E o que Ele prepara, ninguém pode desfazer. Santo Antônio é lembrado por muitos como o santo dos casamentos. Mas essa é apenas uma parte do que ele representa espiritualmente. Na verdade, ele foi e continua sendo um símbolo profundo de amor, compaixão e esperança. O tipo de amor que não se limita a relacionamentos humanos, mas que cura a alma, renova a fé e aproxima corações feridos de Deus.
ele compreendia o sofrimento humano com uma sensibilidade divina. Quando pregava, suas palavras não apenas convenciam, elas curavam. Cada gesto seu era um lembrete de que o verdadeiro amor nasce do serviço e da entrega, não da carência. E é por isso que, séculos depois, ainda o chamamos quando o coração sangra, quando as ausências pesam, quando as orações parecem se perder no ar. Santo Antônio viveu intensamente o amor de Deus. É o santo das causas amorosas. Não apenas porque unia casais, mas porque ensinava que o amor só é verdadeiro quando é expressão do divino. Ele enxergava em cada pessoa a centelha do Criador e acreditava que amar era a mais alta forma de oração, porque quem ama de verdade se aproxima do próprio Deus. E é por isso que, ao invocar seu nome, sentimos algo diferente. Há uma energia serena, uma sensação de conforto, como se a dor perdesse peso. Ele não promete atalhos, mas oferece direção. Ele não entrega respostas prontas, mas desperta a sabedoria para compreender o silêncio divino. Em cada oração feita a Santo Antônio, há um pedido silencioso. Ensina-me a amar de novo, mas agora do jeito certo. O amor humano sem o amor divino se torna possessão, medo, desespero, mas o amor humano inspirado em Deus é libertação, paz e plenitude. Santo Antônio, com sua doçura e firmeza espiritual, nos lembra que, antes de pedir por alguém, é preciso pedir por si mesmo, por cura, por serenidade, por sabedoria para reconhecer o que é bênção e o que é ilusão. Ele não é apenas o protetor dos casais, é o guardião do amor maduro, aquele que nasce quando o coração se torna morada do Espírito Santo. Sua figura atravessa os séculos como um farol. O homem que entregou tudo à fé se tornou o símbolo de quem encontra tudo através dela. Quando você o invoca, não está apenas pedindo um milagre, está pedindo transformação. Ele foi chamado Doutor Evangélico, porque suas palavras traziam luz às mentes e calor aos corações. Ele falava do amor como quem o sentia em cada célula, como quem o experimentava diariamente na comunhão com Deus. E é esse mesmo amor que ele oferece a quem se aproxima com fé. Hoje, Santo Antônio continua sendo o elo entre o amor humano e o amor divino. Quando você pede sua intercessão, ele não apenas escuta, ele age no invisível, conduzindo corações, acalmando ansiedades, guiando passos. Ele é o santo que entende o silêncio e o choro, que acolhe o desespero e transforma em esperança. O amor que ele inspira é um amor que não se impõe, mas que floresce, que não domina, mas liberta. Ele ensina que amar é também confiar. Confiar que o tempo de Deus é perfeito, que o amor não precisa ser forçado, apenas vivido com fé. É o reconhecimento de que, por trás das histórias de casamentos e reencontros, há um poder muito mais profundo. O poder de um coração que se entregou totalmente a Deus e, por isso, se tornou um canal de amor para o mundo. Quando o amor se torna oração, ele deixa de ser busca e passa a ser encontro. É nesse ponto que Santo Antônio se manifesta com maior força. Não como alguém que apenas realiza pedidos, mas como um guia que ensina a alma a se reconectar com o amor verdadeiro. O amor humano, quando ferido, pode transformar-se em desespero. E é justamente nesse estado de dor que o coração se torna mais vulnerável à presença divina. Orar, nesse contexto, não é um ato de pedir alguém de volta, mas de entregar a Deus o próprio desejo e permitir que Ele o purifique. O coração ferido é como uma casa em ruínas. E Santo Antônio é o arquiteto da reconstrução espiritual. A cada palavra de oração, ele ajuda a levantar as paredes da fé
e abrir janelas de confiança. O amor não é uma conquista apressada, mas uma colheita que floresce no tempo certo. Quando a alma reza com entrega, o Espírito Santo transforma a espera em preparação. A ansiedade cede lugar à serenidade e a falta se torna presença. Quando se ora com sinceridade, a alma começa a curar-se. O amor deixa de ser um espelho de carência e torna-se uma expressão de fé. A oração é a ponte invisível entre a dor e a esperança, entre o que o ser humano quer e o que Deus sabe que ele precisa. A oração de Santo Antônio é, portanto, um convite à transformação. Cada palavra dita é uma semente plantada na terra do invisível. Às vezes, leva tempo para brotar, mas quando floresce, é porque Deus permitiu que o amor se tornasse instrumento de cura, não de dependência. O que Santo Antônio nos ensina é que o amor que vem de Deus nunca chega para preencher um vazio. Ele vem para transbordar. Nesse momento, quem ora começa a entender que o amor não é ausência, é presença. Não é espera, é entrega. A oração muda a vibração da alma e o coração começa a pulsar em sintonia com o tempo divino. É nesse instante que o milagre silencioso acontece, não nas circunstâncias externas, mas no interior do ser. A dor começa a dar lugar à paz, o medo se dissolve na confiança e o que antes parecia impossível se torna caminho. O amor é também perdão. O perdão que liberta quem feriu, mas principalmente quem foi ferido. Ele age nos bastidores da alma, ajudando a desfazer nós invisíveis, memórias doloridas e lembranças que impedem a luz de entrar. E quando essa luz se acende, a oração ganha um novo significado. Ela deixa de ser um clamor por alguém e se transforma em gratidão por tudo o que está sendo restaurado. Quem reza a Santo Antônio com fé sincera, descobre que o verdadeiro amor começa quando a alma se reconcilia com o próprio destino. O amor não é uma recompensa, é um reflexo da graça. A oração a Santo Antônio não é mágica, é alquimia espiritual. Ela muda a dor em esperança, a perda em aprendizado, o vazio em comunhão. E quando o coração aprende isso, ele se torna pronto não apenas para amar outra pessoa, mas para viver o amor divino em todas as formas de existência. O amor é uma força invisível que une o que parecia perdido. Mas o que acontece quando o coração se fecha depois de ter sido ferido? Quando as orações parecem ecoar no vazio e a esperança se dissolve entre lembranças. É nesse ponto que Deus envia mensageiros de cura. E entre eles, Santo Antônio se destaca como o restaurador dos laços, o santo que transforma a dor em propósito. Ele não apenas une casais, ele cura almas. Sua intercessão vai além do desejo de encontrar alguém. Ela toca a ferida mais profunda, a de não se sentir amado. Quando alguém se ajoelha para pedir sua ajuda, o que acontece no invisível é um realinhamento espiritual. Ele não traz apenas a pessoa certa, traz o tempo certo, o sentimento certo e a consciência de que o amor é um reflexo da presença de Deus. Cada oração feita a Santo Antônio é como uma chave que abre portas trancadas dentro do coração. Portas que guardam lembranças antigas, feridas que pareciam esquecidas, promessas não cumpridas. Ao invocar seu nome, o coração começa a se libertar do passado. A alma aprende a descansar e o amor deixa de ser carência para se tornar plenitude. É nesse processo silencioso que a cura acontece. Primeiro dentro, depois fora. O amor verdadeiro não é o que chega para preencher um vazio, mas o que nasce de um coração que aprendeu a esperar em paz. O amor não precisa ser buscado, precisa ser preparado.
Deus não envia o amor quando você o exige, mas quando está pronto para recebê-lo sem medo. Quando o coração deixa de mendigar atenção e começa a irradiar fé, a vibração muda e o amor encontra o caminho de volta. Santo Antônio é o símbolo desse retorno. O retorno da confiança, da doçura, da esperança no milagre do reencontro. Ele intercede por aqueles que perderam a fé no amor, não porque deixaram de amar alguém, mas porque deixaram de acreditar em si mesmos. Ele reergue o que foi quebrado, acalma a mente que se culpa e reacende o fogo sagrado da esperança. A cura que ele traz não é apenas sentimental, é espiritual, porque quem aprende a amar de novo, aprende também a viver em paz. Neste vídeo, vamos percorrer o caminho da oração e da entrega. Vamos mergulhar na fé que não pede, mas confia. Na prece que não implora, mas agradece. Sob a presença luminosa de Santo Antônio, o coração cansado encontra descanso, e o amor, o verdadeiro amor, começa a renascer, porque Deus nunca deixou de te amar. Ele apenas estava moldando o teu coração para amar sem medo. Quando o amor se transforma em oração, algo muda dentro da alma. Porque a verdadeira cura não acontece quando o outro volta, mas quando o coração entende que o amor nunca foi embora. Apenas precisava ser purificado. Há um momento em que o amor humano se rende ao amor divino. E é ali que Santo Antônio age com mais força. Ele não é apenas o santo que ajuda a reencontrar alguém, mas aquele que ensina a reencontrar a si mesmo. Cada oração feita com fé abre uma porta invisível, e o que parecia perdido começa a ser reorganizado pelo céu no tempo exato de Deus. Há corações que pedem o amor de volta, mas o que Santo Antônio faz é mais profundo. Ele devolve a capacidade de sentir amor de novo, sem medo, sem ansiedade, sem dependência. Porque o amor verdadeiro é livre, e quem o segura com desespero o perde. Quando você ora, pedindo a presença do amor, Santo Antônio não apenas escuta suas palavras, ele lê o silêncio entre elas. Ele entende a saudade, o arrependimento, o desejo de recomeçar, e apresenta tudo isso diante de Deus com ternura. Porque o amor é sagrado demais para ser entregue às pressas. A oração é o ponto de encontro entre o desejo e a entrega. Quando o coração ora, ele se torna moldável, e a ferida que antes doía passa a pulsar esperança. Muitos acreditam que Santo Antônio traz o amor por meio de milagres visíveis, reencontros, reconciliações, pedidos atendidos. Mas o verdadeiro milagre acontece no invisível. É o coração que se abre para amar de forma madura, o orgulho que cede, o medo que se dissolve, a fé que renasce. Amar com fé é aceitar o tempo de Deus, e o tempo de Deus nunca atrasa. O amor humano tem pressa, mas o amor divino tem propósito. E é por isso que, quando você entrega a dor e transforma o pedido em oração, o céu começa a agir. Cada palavra dita com fé é como uma semente lançada no solo espiritual. Ela germina em silêncio, mas cresce com poder. Santo Antônio é o jardineiro desse amor. Ele cuida da semente, remove os espinhos da dúvida e rega a esperança com sua intercessão. Por isso, o amor que nasce da oração é mais forte, mais puro e mais duradouro. É o tipo de amor que não se quebra com o tempo, porque foi abençoado no tempo certo. E se o amor ainda não chegou, talvez seja porque Deus está curando o seu coração primeiro. Santo Antônio ensina que a oração não é um meio de exigir algo de Deus, mas de alinhar o coração com a vontade divina. Quando o coração é restaurado, o amor encontra o caminho. Porque Deus nunca nega o amor.
Ele apenas o entrega quando sabe que o coração está pronto para recebê-lo. O amor apressado é carência. O amor curado é fé. Há algo poderoso em dizer: Senhor, se for da tua vontade, envia-me o amor que edifica, o amor que cura, o amor que vem de ti. Essas palavras são uma chave espiritual, e Santo Antônio as leva até o trono da graça, pois ele sabe que o amor verdadeiro não destrói, constrói, não prende, liberta. E quando o coração aprende a orar com essa fé, o céu responde, não apenas com alguém, mas com a sensação profunda de plenitude que vem de ser amado por Deus primeiro. O amor que se torna oração nunca se perde. Ele apenas muda de forma, e o que antes era dor se torna cura. É nesse ponto que Santo Antônio atua como ponte entre o humano e o divino, transformando o sofrimento em propósito e a solidão em comunhão. A oração não é o fim da busca, é o início da restauração. E quando o coração aprende a orar por amor com fé, o amor sempre encontra o caminho de volta, mesmo que venha de um jeito completamente novo. Sinta essa oração chegar no seu coração. Santo Antônio, servo fiel de Deus, que com tuas palavras e tua compaixão tocaste corações e acalmaste almas, escuta agora esta prece que nasce da dor e da esperança. Tu que conheces o peso das perdas e o valor do amor verdadeiro, estende tuas mãos sobre quem ora neste momento, pedindo não apenas o retorno do amor que se foi, mas a cura do coração que ainda sangra. Que tua intercessão traga alívio à alma ferida, serenidade ao espírito inquieto e a força para esperar o tempo certo de Deus agir. Onde houver desespero, que floresça a fé. Onde houver solidão, que floresça a presença divina. E onde houver saudade, que floresça a paz que vem do alto. Santo Antônio, santo dos reencontros, que tantas vezes foste ponte entre corações distantes, guia aqueles que hoje caminham sob o peso da ausência. Mostra-lhes que o amor verdadeiro não nasce da carência, mas do propósito. Que o amor que vem de Deus nunca causa dor permanente, mas transforma o sofrimento em aprendizado, a espera em esperança e a saudade em oração. Que todo amor que se afastou por vaidade, ego ou medo, seja restaurado na luz da humildade e da verdade. Que cada pessoa que ouve esta oração sinta que o amor de Deus está se movendo dentro dela, curando o que o mundo feriu e reconstruindo o que o tempo levou. Senhor, que escolheste Santo Antônio para ser mensageiro do teu amor, faze com que a tua vontade seja feita no coração daquele que ora. Se for da tua graça, reconcilia o que foi separado. Se for do teu tempo, revela o novo amor que o céu preparou. Mas se for da tua sabedoria, concede a paz de seguir em frente com o coração curado, livre e pronto para amar novamente. Pois o amor que vem de ti nunca aprisiona, ele liberta, ele edifica, ele floresce no tempo certo. E a ti, Santo Antônio, peço, caminha ao lado de quem agora se entrega nesta oração. Que tuas mãos invisíveis toquem as feridas que o orgulho abriu. Que tua presença sutil sopre fé no coração cansado. E que teu espírito de compaixão ensine o poder do perdão. Derrama luz sobre cada lembrança dolorosa e transforma-as em sementes de cura. Que o coração que hoje chora, amanhã testemunhe a alegria de um novo começo abençoado. Deus de amor, que uniste corações e curaste almas através da fé de teus servos, ouve esta oração. Que cada palavra dita agora seja uma ponte entre o céu e a alma que te busca. Santo Antônio, que as promessas divinas se cumpram em silêncio no tempo perfeito da graça. Que o amor renasça não como apego, mas como presença divina. Que a paz invada cada canto deste coração e que o amor puro e verdadeiro encontre morada onde antes havia dor. Santo Antônio, peço por todos os que amam e por todos os que sofrem por amor,
que sintam agora o toque de Deus em seus corações, trazendo consolo, esperança e renovação. Que os laços que vieram de Deus sejam fortalecidos e os que não servem mais sejam desfeitos com sabedoria. Ensina-nos a amar sem medo, a esperar sem desespero e a entregar tudo nas mãos do Pai, pois só Ele conhece o amor em sua forma mais perfeita. E quando esta oração terminar, que o silêncio que fica não seja vazio, mas cheio da presença de Deus. Que cada coração sinta o manto da paz descendo suavemente, selando o pedido com fé, porque onde há fé, há resposta, onde há amor, há Deus, e onde há Deus, há cura, até mesmo das feridas mais profundas do coração. O milagre invisível, quando o céu move corações. Há milagres que não fazem barulho. Eles acontecem dentro da alma, onde ninguém vê, mas tudo muda. O amor é um deles. Às vezes o céu trabalha em silêncio, alinhando dois corações que ainda não estão prontos para se encontrar. Outras vezes, a cura vem quando você descobre que o amor que procurava em alguém sempre esteve em Deus, esperando para florescer dentro de você. É nesse espaço invisível entre a dor e a fé que Santo Antônio age. Ele não apenas traz o amor, ele reorganiza o que está desalinhado, reconstrói o que foi partido e ensina que o verdadeiro milagre é quando o coração aprende a esperar sem desistir. Há momentos em que você pensa que nada está acontecendo, que Deus se calou, que o amor se perdeu. Mas é justamente nesse silêncio que o milagre começa. Santo Antônio intercede por aqueles que confiam, movendo o invisível de forma delicada e precisa. Ele trabalha no tempo em que o coração amadurece, e o que parece demora é, na verdade, o processo de Deus preparando o encontro certo, a cura certa, a história certa. Porque o amor não se apressa. Ele é como uma oração plantada que cresce quando o terreno da alma está fértil. O céu move corações quando a fé substitui o desespero. A oração é a ponte que conecta o invisível ao que é visível. Cada lágrima, cada suspiro, cada palavra dita em silêncio tem peso espiritual. O universo de Deus ouve quando o coração fala com sinceridade. E Santo Antônio, o mensageiro dos reencontros, leva essas orações até o trono da misericórdia. Ele não é um santo que apenas une casais. Ele une destinos que têm propósito. Porque o amor sem propósito é um laço frágil, mas o amor nascido da fé é indestrutível. Há também um tipo de milagre que acontece dentro do amor perdido. Quando o relacionamento termina, quando alguém se afasta, o que parecia o fim pode ser o início de um recomeço mais forte. Santo Antônio não apenas devolve o amor que foi embora, ele limpa o que estava impuro, cura o que estava machucado e mostra que o amor precisa nascer de novo, sem feridas antigas. Ele não devolve apenas a pessoa, ele devolve o equilíbrio da alma. Por isso, quando o coração ora com fé, algo invisível começa a ser restaurado, e o amor volta de forma transformada. O milagre invisível não precisa de prova. Ele se revela na paz que vem depois da oração. Você sente que algo mudou, mesmo sem ver. A ansiedade se desfaz, a dor se acalma e uma certeza suave se instala no coração. Deus ouviu. Essa é a linguagem do invisível. É assim que Santo Antônio atua, movendo peças que você não vê, conduzindo pessoas que você nem imagina e criando pontes que só o tempo revelará. O amor divino não é imediato, é eterno. E o eterno sempre chega no tempo certo. O amor verdadeiro é fruto da paciência e da fé. E se hoje o coração ainda sente falta, lembre-se, Deus está escrevendo algo que não pode ser apressado. Santo Antônio é o símbolo dessa espera ativa.
à espera que ora, confia e agradece antes de ver. Porque o amor que vem de Deus não é resposta rápida, é resposta perfeita. Quando o céu move corações, nada pode impedir o encontro, a reconciliação ou o recomeço. E quando você sente a presença dele no silêncio da sua oração, saiba, o milagre invisível já começou. O sopro da cura interior. Há uma cura que não começa no corpo, mas na alma. Ela não vem de palavras bonitas, nem de promessas fáceis. Vem do silêncio em que o coração decide se render. Quando você ora com fé, como Santo Antônio ensinou, o amor de Deus começa a soprar sobre as ruínas do seu interior. Esse sopro não é barulhento, não chega com pressa, ele vem leve, como uma brisa que toca a ferida sem forçar a cicatriz. A cura interior é o milagre que acontece quando você para de pedir que o amor volte e começa a pedir que a paz permaneça. Santo Antônio sabia que o amor é o reflexo da alma em harmonia com Deus. Por isso, ele não apenas aproximava pessoas, ele restaurava corações quebrados. Sua intercessão não era para que alguém voltasse, mas para que o amor verdadeiro pudesse florescer, mesmo em meio à dor. O sopro divino é a voz de Deus dizendo: ainda há vida dentro de você. É Ele reerguendo o espírito cansado, limpando os resquícios de tristeza e abrindo espaço para um novo tempo. Porque, antes que o amor chegue de fora, Deus precisa renascer dentro. Enquanto o vento do Espírito toca sua alma, algo invisível acontece. As memórias que pesavam começam a se dissolver. A raiva dá lugar à compaixão. O medo se transforma em fé. E a falta de esperança se converte em gratidão. O amor que você tanto esperava do outro começa a brotar de dentro. E esse é o verdadeiro milagre. O amor próprio que nasce da consciência de ser amado por Deus. Nenhuma ferida é profunda demais para o sopro divino. Nenhum passado é pesado demais para o perdão. Santo Antônio, que curaste com gestos e palavras, sopra agora sobre quem escuta esta mensagem. Liberta as emoções presas, quebra os vínculos de tristeza, restaura a alegria de viver. Ensina a alma ferida que não há perda que Deus não possa transformar em propósito. Que a dor não é o fim, mas o início de uma nova caminhada. Quando o coração entende isso, ele para de implorar por respostas e começa a sentir o movimento da cura acontecendo no invisível. Deus não apaga o passado, Ele o redime. Cada lágrima que caiu foi uma semente plantada no terreno da transformação. O amor que um dia feriu será o mesmo que um dia curará, porque quem confia no tempo de Deus nunca termina onde começou. O sopro da cura é isso. A presença divina reordenando o que parecia perdido, devolvendo o brilho aos olhos, o ritmo ao coração e a esperança à alma. O vento da fé não sopra onde há desespero, mas onde há rendição. Quando você deixa de resistir e permite que Deus conduza, o amor verdadeiro começa a se aproximar. Não como um reencontro apressado, mas como uma promessa cumprida no tempo certo. O sopro que Santo Antônio pede sobre sua vida hoje não é apenas para curar uma dor, mas para despertar o dom de amar novamente, sem medo, sem culpa e sem peso. E se neste momento você sente um arrepio leve, um calor no peito ou uma vontade inexplicável de chorar, saiba, a cura começou. É Deus te tocando por dentro. É Santo Antônio intercedendo por você, pedindo que o Espírito Santo sopre sobre sua alma até que a dor se transforme em luz. Porque todo coração que se abre para amar outra vez é prova viva de que o céu ainda faz milagres. A promessa do manto. Há algo de sagrado no ato de se cobrir com fé.
É o instante em que o invisível se torna abrigo e o coração, antes inquieto, encontra repouso. O manto de Santo Antônio não é tecido de pano, mas de promessa. Uma promessa que envolve a alma com proteção, esperança e amor. Quando você se coloca sob esse manto, está dizendo ao céu: eu confio no tempo de Deus, mesmo quando não entendo o caminho. É nesse gesto silencioso de rendição que a graça começa a se manifestar. Santo Antônio foi mais do que o santo dos reencontros. Ele foi o mensageiro da proteção espiritual. Em cada coração que o invoca, ele estende o manto invisível da paz, blindando contra a solidão, o desespero e a descrença. O manto é o símbolo da fé que cobre a alma quando o mundo parece frio. Ele é a lembrança de que ninguém que confia em Deus está realmente sozinho. Quando a vida fere, o manto acolhe. Quando a dúvida grita, o manto silencia. Quando o medo aperta, o manto aquece. Imagine agora o manto de luz dourada descendo sobre você. É suave, mas poderoso. Ele toca sua cabeça, cobre seus ombros e repousa sobre seu coração. Cada dobra dele é uma oração respondida. Cada brilho é um sinal de que o amor divino te envolve. Não há ferida que resista à presença da fé, nem escuridão que suporte a luz que vem do alto. O manto é a presença constante de Deus, lembrando que o amor nunca se perde, apenas muda de forma até reencontrar o propósito. Quem se cobre com fé caminha sem medo. Porque o manto não é apenas um escudo, é uma armadura de paz. Ele não impede as tempestades, mas te ensina a atravessá-las sem se afogar. Ele não apaga o passado, mas te ajuda a ver que cada dor foi um degrau que te trouxe até aqui. E neste momento, sob o manto de Santo Antônio, você está sendo lembrado. O amor que busca está a caminho, e ele virá no tempo perfeito. Não porque você pediu com pressa, mas porque aprendeu a esperar com fé. O manto é também a promessa de que toda oração sincera encontra resposta. Talvez não da forma que você imagina, mas sempre da forma que te transforma. Quando o coração se entrega e confia, o céu se move. Aquele amor que parecia distante começa a se aproximar. Aquele vazio que doía começa a se preencher. E, de repente, você percebe que o amor de Deus estava presente o tempo todo, apenas esperando o momento em que você se permitiria ser amado de novo. Hoje, Santo Antônio te convida a se abrigar sob esse manto sagrado, a deixar que ele envolva sua vida, sua casa, seus relacionamentos e suas emoções. Porque quem se cobre com fé nunca caminha sozinho. O manto é o elo entre o seu coração e o coração de Deus. É a certeza silenciosa de que a promessa do amor divino nunca falha, apenas amadurece. E quando esse amor chegar, puro, verdadeiro, sereno, você entenderá que o manto sempre esteve ali, te preparando para amar sem medo e viver com plenitude. Sob o manto da fé, o coração se cura, o passado se acalma e o futuro floresce. Que Santo Antônio estenda esse manto sobre você hoje. Que cada palavra dita nesta oração se transforme em luz. Que essa luz te acompanhe e que o amor que vem do alto encontre em você o lar perfeito para renascer. Agora é o momento de silêncio interior. Respire fundo e sinta a presença divina que se manifesta em cada batida do seu coração. Santo Antônio, servo fiel de Deus, continua intercedendo por você neste instante. A oração que subiu ao céu não se perde. Ela se transforma em movimento, em resposta, em paz. Mesmo quando tudo parece igual, algo invisível já começou a mudar dentro de você. O que antes era dor, agora é entrega. O que antes era ausência, agora é presença.
O que antes era espera, agora é promessa. Deus ouviu o que o seu coração sussurrou no meio da oração. E através da intercessão de Santo Antônio, ele começa a reconstruir tudo o que parecia perdido. Onde havia solidão, ele planta reencontros. Onde havia desconfiança, ele semeia fé. Onde havia medo, ele derrama coragem. A fé não muda o mundo em um instante, mas muda o olhar. E quando o olhar muda, o mundo inteiro se transforma. Sinta agora como o peso vai ficando mais leve. As lembranças dolorosas começam a se dissolver na presença de Deus. O que o machucava já não tem o mesmo poder. A luz penetra as frestas do coração e a esperança renasce, como o sol depois de uma longa noite. Este é o tempo do recomeço. O tempo de deixar o amor voltar a existir. O tempo de permitir que Deus escreva uma nova história. Uma história onde a cura, o amor e a fé caminham de mãos dadas. Santo Antônio foi instrumento de reconciliação, de união, de restauração. E hoje, ele se torna também um símbolo do amor que não se perde, mas se purifica. Que esta oração desperte em você o desejo de amar com verdade, de perdoar com leveza e de confiar com serenidade. O amor que vem de Deus não machuca, não prende, não exige. Ele liberta, cura e ilumina. É esse amor que Santo Antônio quer reacender em sua vida. O amor que vem do céu e se manifesta em cada gesto de fé. Feche os olhos por um instante e imagine o manto da luz divina envolvendo o seu corpo. Sinta-se protegido, amparado, guiado. O que for para permanecer, permanecerá. O que precisar ir, partirá em paz. Porque quando você se coloca nas mãos de Deus, tudo encontra o seu lugar. O amor que é seu está sendo preparado. A vida que você sonha está sendo moldada. E o seu coração, agora curado, está pronto para receber o que o céu reservou. A partir de hoje, caminhe com a certeza de que não há oração que Deus ignore, nem coração que Ele não possa restaurar. O amor divino é paciente, constante e eterno. Ele atravessa o tempo, cura as distâncias e reconstrói o que parecia impossível. Santo Antônio foi e continua sendo prova disso, que o amor é o maior milagre. Se esta oração tocou o seu coração, inscreva-se no canal Tempo de Deus e compartilhe esta mensagem com quem precisa sentir essa presença de cura e esperança. Que o amor de Deus preencha os espaços vazios e que a paz permaneça no seu lar. Que Santo Antônio interceda por você e que o manto da fé te acompanhe onde quer que vá. O céu ouviu, a cura começou e o amor que parecia distante já está vindo ao seu encontro.